Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Iago. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a diferença entre pesquisar na análise do jogo e analisar o jogo de fato. E quais são os pontos positivos, negativos, contribuições, tudo que cada um desses dois pontos que a gente vai ter no campo da análise do jogo pode, de fato, contribuir, beleza? Então, vamos diretamente para a nossa vinheta e depois tudo isso para você aqui no canal de Iago. Seguinte, pessoal, vamos começar a fazer uma diferença conceitual, tá? Objetivos das profissões. Tá? Então, assim, se você vai virar um pesquisador na análise do jogo, teu grande objetivo é pesquisar acerca do jogo. Não me diga! Sim, é. Então, assim, qual é o grande cenário? Você está olhando para o jogo ou para os jogos, diferentes cenários que você vai ter, e você está tentando achar algo mais próximo do inédito. Tá? Você está tentando achar algo que corrobore com a sua teoria sobre o jogo, você vai tentar achar algo que vai corroborar com uma linha de pesquisa do seu laboratório, mas você está olhando diretamente para um propósito acadêmico, um propósito de estudo. Tá? Então vamos dar um seguinte exemplo. Ao longo desse canal a gente apresentou várias análises para vocês. Então, quais jogadores eram melhores, previsão, jovens jogadores, uma série de coisas que a gente apresentou aqui no canal, todas elas são de cunho acadêmico, são de cunho científico. Por que elas são de cunho científico? Porque elas partem da minha ideia enquanto pesquisador, de que tenho uma concepção de futebol, que acho que vou encontrar coisas que corroborem com essa minha visão de futebol através dos números. Então, eu observo um jogo muito mais com o intuito de achar uma pesquisa do que necessariamente de vencer o jogo. Por quê? Porque eu não tomo partido para um lado ou outro dentro do próprio jogo. Mais ou menos. Então, quando eu analiso o Brasileirão, eu não quero que todos os melhores jogadores sejam da minha equipe. Porque como eu não tenho uma equipe a defender, eu quero que saiam os melhores jogadores na lista final. Então eu quero que a minha análise ela tenha um começo, meio e fim, que ela tenha um sentido e que esse sentido seja explicável num trabalho científico. Que eu possa vir aqui e explicar para vocês, sim, mas que eu consiga explicar isso num trabalho científico de alto impacto. Ou seja, visando uma comunidade nacional e internacional. Então, esse é o grande objetivo. Óbvio, fazendo algumas ressaltas nesse primeiro ponto. Há diferentes níveis. Você pode ser um pesquisador que está começando a carreira. Então, você está, por exemplo, na graduação, você está numa especialização, você está ali, por exemplo, já caminhando para o mestrado, aí já é uma outra pegada. Você começa a ter uma necessidade de um domínio sobre o tema um pouco maior. Quando você vai para um doutorado, você tem que ter um outro domínio, não só sobre o tema, mas a proposição de algo um pouco mais inédito, que ninguém tinha visto até aquele momento. E aí, quando você vai, não só subindo, mas chegando a outros níveis, você vira o professor, você vai coordenar uma linha de pesquisa. Então, você deixa de necessariamente fazer as pesquisas no sentido mais braçal e passa a ser um cara que vai pensar toda a concepção. Então, vai encaixar as histórias, as mini-histórias de cada artigo científico, numa concepção mais macro, pertencente ao laboratório ou aquele conjunto de pessoas que estão trabalhando com você. Você está coordenando a partir do nome da instituição. Tá? Então, há diferentes níveis. Tecnicamente, o que isso passa a exigir? Isso passa que você tenha a capacidade de elaborar a ideia e conduzir o processo dessa ideia, a realização. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Iago, isso quer dizer que eu preciso coletar dados? Não sei. Pode ser que você tenha um acesso a uma base de dados pública. Você já não precisa coletar os dados, ou pelo menos a coleta não vai ser aquela manual. Você pode ter que produzir um software. Não tem software no mercado, ou o software é muito caro, você não tem acesso. Então você vai ter que fazer a coleta, como eu já fiz, por exemplo, no próprio doutorado meu, fiz a coleta via Excel. Montar a macro do Excel, programar linha por linha.
entender os fluxos que vão ter de informação até sair aquilo. Treinar as pessoas para replicarem aquelas coletas de uma maneira correta. Para ir treinando elas, aí você coloca elas para coletarem. Então você tem uma série de situações que estão voltadas para o mundo acadêmico. No, God! No, God, please, no! 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 E aí você vai precisar muito mais um foco na ideia e na operacionalização do que necessariamente no foco na melhoria do seu clube. Então, é claro, você pode pegar aquele conjunto de informações e extrair a ideia da melhoria. Pode. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nosso agora recente. Fizemos, dentro daquele conjunto de números que a gente apresentava aqui no canal, a gente conseguiu extrair os jogadores mais jovens. E as listas dos melhores jogadores jovens de cada competição, a gente vai passar isso aqui no canal em outro momento, essa lista ficou do caralho, ficou muito boa. O que isso quer dizer? Que se eu fosse um analista, por exemplo, voltado ao mercado, eu poderia pegar uma lista dessa, sei lá, um Chelsea da vida, e começar a ter um mapeamento mais factível e próximo da realidade do jogo. Por quê? Porque a mesma lista que me elencam os melhores e que faz total sentido os melhores serem aqueles, é a mesma lista que me elenca os melhores jogadores jovens. Então eu posso aproveitar. É o meu olhar, o ganhar o dinheiro com essa transferência? Não. Por quê? Porque nesse cenário é muito melhor para mim a publicação de um artigo, a construção de uma linha de estudo, a organização disso dentro do software, do que necessariamente ganhar o jogo no domingo ou contratar o jogador por 10 milhões e vender ele 2 anos depois por 35. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. São coisas diferentes. E aí a gente passa aí diretamente para o analista de desempenho, de fato. O analista de desempenho, ele vai ter algumas limitações para a primeira parte, que é a da linha de raciocínio. Por que ele vai ter essa limitação? Porque se você não for o chefe da análise de desempenho, se você não for o cara fodão, se você for o cara que está sendo contratado ali para fazer a coleta, dificilmente você vai ter a autonomia de produzir teu próprio modelo de análise. Geralmente o clube hoje, ainda mais os grandes clubes, já tem ou tem um software que tem um conjunto de informações ali presentes, você vai extrair e trabalhar com elas, ou você vai ser um cara que vai fazer quase que um trabalho de edição de imagem, que é pegar e extrair daquele relatório numérico algo mais visual para jogador, para treinador, para agente de mercado, enfim, quem quer que seja, ou você vai ter ali um ponto de coleta de dados mais braçal mesmo, de pegar o jogo, analisar e ir coletando, que a preparação virá diretamente com a sua presença no clube. Como assim? Você precisa aprender um software, trabalhar dentro de um software que vai ter ali. O clube vai te oferecer. Provavelmente esse software é muito mais evoluído que o software que você vai ter acesso, geralmente, na graduação de uma universidade, qualquer ela que seja. Então, assim, se você vai ter mais acesso fora do que dentro da universidade, quer dizer que você vai aprender uma coisa na universidade, que talvez a linha de raciocínio seja interessante você aprender, mas que na hora que chegar na prática, dificilmente você vai usar o mesmo conjunto de coisas, você vai ter que reaprender a utilizar um outro software. Então, assim, é muito mais fácil você ir fazendo, se caso você quiser ir para o mercado, ir fazendo os cursos dos diferentes softwares, para você ir aprendendo, do que necessariamente você ter as skills muito bem programadas para pensar um modelo de análise. Porque grande parte das vezes o modelo de análise vai estar associado ao treinador, ao diretor de futebol, ao próprio chefe do departamento de análise de jogo. Então, dificilmente você vai ter uma autonomia de propor as coisas que você faz. Então, imagina eu chego, sei lá, agora no São Paulo, chego lá e falo, gente, seguinte, parem as coletas, não faremos mais coletas, basta a minha base de dados que eu vim para cá, a gente vai aprimorar isso. Eles vão me expulsar no primeiro dia. Ah, vai, é mesmo? Por quê? Porque tem um sistema rodando ali dentro. Então você tem as pessoas que vão estar ali
coletando as coisas de uma determinada maneira, entregando relatórios já preparados. Você tem uma série de coisas para você mudar a cultura de um clube, para você adequar uma nova visão. Então, tudo isso precisa ser mais tranquilo e é mais lento nesse sentido. Então, você tem uma produção mais intelectualizada no sentido de novas ideias na parte acadêmica, ou deveria ser, aí fica a minha crítica, tá? Mesmo que não aprofunde agora. E na outra parte você tem, de fato, uma questão mais braçal. Então você vai, ao longo do tempo, ganhando espaço dentro das comissões técnicas, e conforme for passando as comissões técnicas pelo clube, para aí você conseguir acesso a essa decisão de quais são as variáveis que você vai coletar, o software que vai ter, quais são as formas de trabalhar esses dados, se você vai poder evoluir ou não. É muito mais limitado nesse sentido. Muito afiado! Quais são as vantagens? E aí a gente percebe um pouco nos analistas que vão para a prática e voltam para o meio acadêmico. O cara entende mais do jogo. Como o cara tentou resolver mais problema, ele entende mais aonde está a dor. Então, se eu apresento o número bruto onde o jogador é péssimo, eu não vejo mal porque é só um número para mim. Ele já entendeu como vai comunicar, quem vai atingir, como que o treinador vai observar aquilo, e aí ele dá uma suavizada. Ou ele dá um outro olhar para aquilo. Poxa, você pensou nessa variável? Pô, mas pensa numa outra. Porque eu lembro de passar por uma situação de campo que era assim, assim, assado, e eu achava que era isso. Dá uma olhada nisso. Ele passa a ter um feeling melhor para as coisas. Então você tem esse analista, que talvez ele não se desenvolva no método acadêmico, científico acadêmico, ele não se desenvolveu necessariamente ali, ele não desenvolveu no sentido de organizar uma estrutura lógica de pesquisa, mas ele desenvolveu muito mais o feeling para o jogo. Tá? Por quê? Porque muitos analistas da parte acadêmica acabam se desligando de assistir os jogos, de pensar o jogo, de fazer, mesmo que seja uma reflexão mais breve, de caramba, como é que eu ganharia esse jogo? Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Onde eu olharia? O que eu não consigo olhar? Quais são os pontos que estão faltando? Quais são os pontos que estão sobrando? Não consegue ter essa visão de construção interna de um clube, mesmo que seja imaginário. E aí você acaba só refletindo acerca do número que você está produzindo. Então você vira um grande especialista no número, mas um baixo especialista no futebol. Esses caras ficam excelentes especialistas em futebol, mas pouco especialistas no método acadêmico e na organização das ideias. Então, grande parte das vezes que eu trabalhei diretamente com os caras de análise de jogo de clube, somente orientando na parte acadêmica, de especialização e trabalho de graduação, por exemplo, todos eles tinham uma visão muito boa de futebol. O grande detalhe para eles era sentar e conversar com alguém que fosse organizando as ideias deles. Então, poxa, pensamos isso. Qual é a limitante? Qual não é? O que a gente faz? O que a gente não faz? O que dá para coletar? O que não dá para coletar? E aí você tinha, de fato, uma organização da ideia. Fechando o vídeo. Qual é o papel do pesquisador? Avançar na produção de conhecimento. No caso do futebol, essa produção de conhecimento ela é ilimitada por conta do tempo. Porque o conhecimento que você vai produzindo do jogo ele é datado. Ele tem uma data final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o jogo até, mesmo que você faça análise, que nem a gente faz aqui no canal, de coletar todos os jogos todo final de semana. Mesmo assim, ele tem uma limitação em relação ao próximo jogo. Eu não tenho acesso aos treinos, eu não tenho acesso à instrução, eu não tenho acesso a como as coisas acontecem internamente no clube. Então, as coisas que eu vou falar vai ter uma limitação. Em outro ponto, você vai ter um processo já estruturado, um pouco mais rígido dentro de um clube, em que você não, talvez fosse necessário observar como fosse uma pesquisa para você ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Que seria o P&D das empresas, né? Mas que seria justamente isso, você conseguir ter um espaço, um centro de pesquisa dentro de um clube, onde ele não tenha a obrigação de te devolver necessariamente
à vitória. Mas ele tem a obrigação de produzir inovações que vão te colocar um passo à frente em relação ao que você tem. Então, assim, as duas áreas se complementam, são extremamente importantes, mas elas atingem alvos diferentes. Então, quando for pensar aí, quem queira pensar numa carreira de análise de desempenho, mais acadêmica ou menos acadêmica, né, e aí mais de clube, pensem nessas características. Quais são os desafios que você vai ter, justamente porque eles vão coordenar as suas ações. Se você vai fazendo vários cursos relacionados a software, a cursos da CBF, a cursos de outras instituições, ou se você vai focar no aprendizado acadêmico, na construção da sua teoria, a partir disso, como você observa o jogo e uma série de outros problemas. São situações diferentes, mas complementares. Obrigado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais técnico. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e até mais. Beijo. Valeu!